Olá, queridos alunos, retornando aos nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o Livro dos Espíritos, onde nós procuramos levar para vocês tudo aquilo que foi alocado dentro dessa obra, que tem o objetivo de nos renovar, trazer esperança para todos nós, na certeza que a vida não termina com a morte do corpo físico. E para começar, como de costume, eu sempre faço uma perguntinha para que a gente possa ir pensando, refletindo sobre ela. Por que será que algumas pessoas têm uma simpatia enorme pelo outro, como se conhecesse há muito tempo, e outras que nada fizeram para a gente, nem nos conheceu, nós temos uma aversão? Por que será que isso rola? Quem de nós já não teve essa percepção de alguém, eu não gosto daquela pessoa? E nem conhece. Como assim você não gosta e nem conhece? Vamos tentar responder isso ao longo de nossa jornada do dia de hoje. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações e dar um like pra gente se estiverem gostando do vídeo. Então vamos tentar responder a partir da questão 291 a 293, esse questionamento que eu fiz a vocês. Lembrando que esse capítulo 6, a parte 2, a vida espiritual, é um capítulo muito extenso, por isso julgamos mais didático dividir em várias secções. Alguns devem estar, mas poxa, está tão dividido. É exatamente isso, para que não haja essa preocupação do ouvinte ficar cansado com uma obra muito extensa. Então nós estamos dividindo em dose homeopática para que todos possam entender com muita calma tudo aquilo que é nos apresentado, levantando o nosso véu no sentido que possamos conhecer essas verdades. Eles nos falam o seguinte: os espíritos nutrem uma simpatia muito maior do que quando encarnado, pois não são movidos ou expostos pela vicissitude das paixões. Quanto ao ódio, somente é notado nos espíritos impuros, responsáveis por levar aos homens, quando não resistem ao arrastamento, a inimizades e dissensões. No mundo espiritual, os ressentimentos e os conflitos de egos presentes no mundo material não mais persistem, pois compreendem serem atos estúpidos e pueris que conservaram entre si. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade. Para aqueles em que inexistia antipatia, deixando de existir a causa material que gerava o conflito, restabelece os laços fraternais que os unem. Então ele está te mostrando que no mundo espiritual não é que não tenha essas aversões, não é que não tenha esses conflitos, mas de menor intensidade, porque o espírito tem uma visão diferente. Ele entende que aquilo que foi causado, aquilo que foi o motivador dessa discórdia, não tem mais sentido. A vida espiritual, ela te apresenta de uma forma bem mais clara, bem menos complicada e confusa como é no nosso mundo material. Ou seja, se não existia nenhuma antipatia real entre aqueles espíritos, quando chega no mundo espiritual eles entendem que aquilo era pueril, que ficou para trás, vida que segue. Agora, quando sim existia uma antipatia, dependendo do grau de evolução daquele espírito, ele vai manter no mundo espiritual, vai querer alimentar essa antipatia. Quando ele já é evoluído, aquilo fica para trás, deixa para trás que ficou na encarnação. Exatamente. Como deveria ser no nosso mundo, né? Exatamente. Esquecer as mágoas, os ressentimentos, entender que aquilo é um momento de desequilíbrio de um lado ou de outro e vida que segue. Mas muitas vezes a gente guarda, remói. Porque não aprendemos a lei do perdão. Exatamente. As lembranças de atos maus praticados um contra o outro, enquanto encarnados, os impede de buscar a simpatia ou os induzindo ao afastamento. Guerra de egos, né? É isso que nós temos aqui. Eu não te concedo o meu perdão porque o meu ego não permite. Você ofendeu o meu ego? Aliás, é o maior patrimônio que eu tenho quando encarnado é meu ego, né? Os espíritos bons, quando desencarnam, o mal que contra eles foram praticados recebe a chancela do perdão. Olha que legal. Eles entendem que o perdão é o grande benefício que o Criador colocou nas mãos de todos nós de cauterizar, de fazer cicatrizar as feridas que o outro me causou. Eu modifico o outro? Não. Mas eu me melhoro. Porque eu já não tenho mais aquele sentimento que eu nutria em relação ao outro. Por isso que os espíritos superiores compreendem essa máxima: perdoar sempre. Perdoai os vossos inimigos. O perdão liberta.
Perdão, liberta, não tem a menor dúvida. Ao contrário senso, os espíritos ainda ignorantes guardam ressentimento e muitas das vezes buscam vingar-se através de cruéis perseguições, podendo perdurar em diversas outras encarnações. É sempre bom lembrar que quando nós estamos fazendo essa leitura, quando nós estamos fazendo esses comentários, quando eu falo espíritos, aqui eu estou me referindo aos espíritos desencarnados, mas ele se aplica diretamente aos espíritos encarnados quando almas. Nós vamos ter essa aula mais lá na frente, nós estamos falando aqui do quê? Das obsessões. Ou seja, espíritos que levam desentendimentos, ressentimentos para a erraticidade, e quando aquele desafeto está encarnado, ele pode vir a perturbá-lo na encarnação, se tornando o quê? O seu obsessor. Mas a gente vai ver isso mais lá na frente. Diferentemente do que ocorre para as almas encarnadas, que se enganam com as afeições que lhes são declaradas. No mundo espiritual, não há como esconder as hipocrisias. Não há. Assim, os puros exteriorizam seu amor, sendo inalteráveis. As simpatias estabelecidas na matéria, quando construídas verdadeiramente, sem causas de ordem física ou caprichos materiais e do amor próprio, continuam a existir no plano espiritual. Então, esses ressentimentos próprios da matéria, quando não bem trabalhada ou escondida através dos atos hipócritas, permanecem. Porém, quando se tem uma elevação espiritual, uma graduação maior desse espírito, essas simpatias que foram construídas pelo verdadeiro amor, que foram construídas sem qualquer interesse, sem qualquer exclusão de aparentes interesses, né? Elas são permanentes. Esses espíritos virão carregar essa união fraternal que os une na vida espiritual também. Ou seja, vão agregar elementos na sua família espiritual, porque esses afetos que são verdadeiramente formados na matéria também são carregados para o mundo espiritual. Então, lá na questão 298, 301, estamos andando, né? Uhum. Falta pouco, né? De 1019, falta pouco. Falta menos que faltava. Exatamente. Tudo começa pelo primeiro passo, né? É isso. Não há almas predestinadas. Suas uniões ocorrem por afinidade, principalmente considerando o grau evolutivo que cada um de per si carrega. Assim, quanto mais perfeito, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Por isso que Jesus nos advertiu que nós estivéssemos com nossos inimigos enquanto estivéssemos no caminho com Ele. Ou seja, resolvêssemos as nossas pendências aqui enquanto encarnados. Por quê? Porque no mundo espiritual, quanto mais afetos nós tivermos, melhor será a nossa vida lá no mundo espiritual também. Quanto menos desavenças tivermos aqui, melhor será a nossa vida futura. E apresentando o mestre, quando ele fala nessa passagem, ele nos adverte. Antes de deitar a oferenda ao teu Criador, vai ter com o teu inimigo. Ou seja, antes de você se colocar em oração, antes de você falar ao Pai, vai resolver tuas pendências com o teu irmão. Porque não tem lógica eu vou me colocar de joelho a pedir ao Criador com pendências com o meu irmão. Ou seja, com seu coração carregado de discórdias, de ressentimentos, de mágoas. A gente tem que se libertar disso tudo para a gente ter com o nosso Criador. Exato. E o Cristo usava uma palavrinha muito forte, mas muito contundente para mostrar essa atitude nossa. Chamava-nos de hipócritas. E nós temos almas gêmeas? Já que estamos falando de afinidades ou desafetos? Muitos dizem que tem. Será que tem? Vamos ver? Então logo há de se concluir a inexistência de espírito metade do outro. Oi? Não tem metade não? Não. Você não é a minha metade? Não. Não somos almas gêmeas? Não. E por que não somos? Lá na questão 301. Pois ambos estariam incompletos se fosse isso. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Então nós fomos criados simples e ignorantes com destino à perfeição. Porém, somos individuais, não somos metade. Não necessitamos do outro para nos completar. A questão de estarmos juntos é questão de afinidades. Isso é que nos faz nos unir. Isso que faz espíritos quererem andar juntos uns com os outros para evoluírem juntos. Não é porque um dependa do outro que um complete o outro. A gente pode falar que é romanceado, né? Que a alma se completa, porque se sente bem ao lado de outro. Mas não é que o espírito necessite de estar colado com o outro para se completar.
E aí nós estamos corrigindo um equívoco de muita gente boa que fala em alma gêmea. Ela não existe. É nos mostrada que isso é impossível, até porque se houvesse essa possibilidade, como ele nos adverte aqui, estariam incompletos. Não, você estaria tirando a metade de um, metade do outro. Então o espírito estaria na sua individualidade, na sua essência. Até porque já estudamos isso, os espíritos não reencarnam sempre ao mesmo tempo. Às vezes, espíritos afins, um fica na erraticidade, o outro reencarna, então eles se separam ao longo dessa jornada. E aí eles estariam incompletos, os dois? Se serem afins, isso os une, mas não é uma necessidade para se completarem. Então, vamos sempre corrigir. Não existe espíritos almas gêmeas. O que existe espíritos afins, unidos pela essa percepção de uma harmonia de pensamento. E aí nós temos aí a questão da recordação das existências corporais. E na erraticidade, como é que funciona isso? Será que nós recordamos das vidas pretéritas nossas? Falamos um pouquinho na aula passada, mas agora vamos complementar esse assunto? Será que esse véu do esquecimento funciona aqui? Vamos ver? Lá na questão 304, 306b e 308, que a gente procura condensar esses assuntos para que você possa perceber com mais clareza tudo que está sendo dito. Não que a obra não tenha clareza, mas nós somos muito preguiçosos na leitura, fica mais fácil você condensar. Ele nos fala o seguinte: o espírito recupera suas lembranças de vidas passadas lentamente, na medida em que vai se fixando nelas, e essas lembranças, muitas das vezes, o faz sorrir na medida em que verifica como eram pueris e translocadas suas atitudes. Já parou para pensar que algumas vezes a gente se coloca em risos, lembrando como foi infantil aquela atitude que eu tomei? E não estamos falando de vidas passadas, estamos falando nessa existência mesmo. Lá acontece a mesma coisa. Como espírito, nós vamos olhar na nossa, vamos imaginar assim, no nosso filminho, lá no banquinho do pensamento, vai nos ser mostrado quantos equívocos nós cometemos, quantas barbárias nós cometemos em afronta ao nosso irmão, que não teria o menor sentido. Bastava eu segurar aquele órgão terrível que nós temos, né, chamado língua. Se tivéssemos segurado as nossas palavras, se tivesse segurado os nossos gestos, aquilo não teria ocorrido. Era uma questão só de disciplina. Como o Chico nos falava, né? Coloca água na boca quando você for falar. Deixa a água lá dentro até ela ficar bem quente. Que aí você não vai ter tempo de fazer com que esse órgão tão perigoso chamado língua ofenda o seu irmão. Porque sim, palavras são como flechas. Enquanto estiver dando um arco, ela não produz absolutamente nada. Mas uma vez liberada, não tem mais jeito. Reze para não atingir o alvo, mas normalmente atinge o alvo. Então suas lembranças mais acentuadas são aquelas em que estabelece as consequências do estado em que se encontra na erraticidade. Não quer dizer que não possa se lembrar de todos os pormenores e incidentes minuciosamente, só o fazendo quando há utilidade destas recordações. Entretanto, as primeiras existências não lhes são trazidas à memória, perdendo-se no esquecimento e no vago. Isso por quê? Porque nas primeiras existências a gente ainda era muito tutelado. Está começando, é como se fosse um bebezinho. Ele não tem consciência do que ele está fazendo. Ele vai ganhando consciência conforme ele vai crescendo. Então as últimas lembranças é que são mais trazidas. E exatamente todos os pormenores não são necessários. Por quê? Porque ali não constam coisas que afetam a nossa evolução, é o nosso dia a dia. Os principais eventos de nossa existência, aqueles em que nos fazem progredir, que nos fazem retardar o nosso progresso, como sendo coisas ruins que nós fizemos, esses sim que são trazidos para que a gente possa enxergar se a gente está caminhando ou não. Além do que, quando nos é apresentado essas questões pontuais, não as triviais, mas as pontuais em que efetivamente causamos dano, ela tem o objetivo de fazer com que o ser, naquele momento, faça despertar nele a palavrinha chamada arrependimento. Você só vai sair desse estado, do banquinho lá do pensamento, quando você se arrepender. Mas não é se arrepender, eu me arrependo, é se arrepender sinceramente, a sua alma se transformar, ela se tornar luminosa pelo arrependimento. Porque o arrependimento ele causa isso, ele te traz esse bem-estar, ele faz com que a alma ganhe esse brilho e possa ser perceptível que você está pronto para ser resgatado daquele banquinho de pensamento. Está na hora de sair do castigo. E aí você compreende e receberá outras missões pela bondade do Criador. Então, na erraticidade, compreende-se a necessidade de reencarnação.
Ali não tem essa. Por que eu tive que nascer? A gente descobre que a gente não é vítima como a gente pensa ser. E as razões do porquê de sua purificação. Por que eu passei pelas situações? Por que aquele sofrimento todo? Por que as perdas que experimentei? Por que as dores que tive que passar? Por quê? Ali tinha respondido esse porquê. Hoje nós não sabemos, hoje até nos revoltamos com esse porquê. Mas, na erradicidade, como dissemos, a visão nossa é completamente diferente. Nós ali temos o poder de enxergar muito além daquilo que os nossos sentidos aqui percebem. E é por isso que lá nós entendemos as missões que recebemos. Não vamos chamar de castigo ou de punições, não, vamos chamar de missões. Por que aquelas missões me foram colocadas tão dolorosas, onde muitas das vezes nós dissemos, Pai, afastai de mim esse cálice, sem compreender que o amargor daquela bebida faz parte do meu crescimento e na vida espiritual eu vou entender isso. Compreendendo que cada existência deixa algumas impurezas. Então nós compreendemos que, pela nossa própria imperfeição, a nossa caminhada deixa impurezas. Por mais que a gente tente acertar, a gente acaba sempre tropeçando em alguma coisa e sempre deixando alguma coisa para uma próxima existência. Por isso a necessidade de se mostrar todo o filminho da nossa vida e não só o da última existência. Um exemplo, o encarnado passa a vida inteira sofrendo, só que a causa daquele sofrimento não está nessa existência, está em outra. E ele na erradicidade vai precisar enxergar a outra para ver o porquê que ele não era tão vítima como ele pensava ser. E é tão comum nos julgarmos vítimas, né? Vítimas, pobres coitados, né? Porque a nossa visão é limitada a essa existência, por causa do véu do esquecimento. Exatamente. Bem-vindo seja o véu do esquecimento, que alguns, inadvertidamente ou querendo tirar proveito, insistem em achar que pode levantar esse véu. E detalhe, todas essas impurezas que vão deixando faz parte de nossas experiências. Tolo é aquele que acha que vai passar por uma reencarnação incólume, sem ter cometido nenhum equívoco. Claro que vai cometer equívoco e faz parte, sim, da sua maturidade, das suas experiências, né? Esses equívocos. Muitos daqueles que são tidos como santos lá, como Santo Agostinho, o próprio Francisco de Assis, enfim, uma infinidade de almas que passaram pelo plano da Terra e que cometeram muitos equívocos. E, no entanto, isso não invalidou que ele se transformasse, que ele adquirisse uma roupagem, uma compreensão dessa necessidade da transformação. Enfim, numerosos espíritos que cometeram os equívocos, mas se transformaram e corrigiram essa jornada. Para o espírito, as suas recordações se dão ou por vontade deles, através de esforço próprio, ou por uma imposição, como se fosse aberta uma tela para que ele tenha consciência de suas vidas pregressas, tirando daí valiosas lições, fixando-se em fatos que efetivamente concorreram para a sua melhoria. Então, lá na erradicidade, nós vamos enxergar os nossos equívocos, vamos enxergar as nossas deficiências morais. Com que sentido? Para que a gente possa melhorar. Ah, mas eu sou espírito teimoso. É que existem espíritos que eles não querem enxergar isso. E eles não querem nem abrir essa tela mental porque eles se julgam vítimas. E aí por isso que os espíritos esclareceram a Kardec, que às vezes é necessário que os espíritos compulsoriamente imponham essa abertura dessa tela para que ele possa enxergar que ele não foi tão vítima como ele pensava. E aí são surpresas, né? Grandes surpresas. E ali começa a surgir arrependimento e descobrir que você não era vítima, não. Você era o algoz de toda essa história. Então, para o espírito, o corpo nada mais é do que uma masmorra, aprisioná-lo e com a morte daquele sente-se feliz e livre, razão porque nenhuma importância dá quando vê-lo em decomposição. Isso seria o normal. Normal. Desta feita, dependendo de sua evolução, pode sofrer com a destruição corporal e reconhecer seus objetos e esqueleto, na medida em que a percepção material ainda se encontra impregnada em seu ser. Às vezes ele está tão preso à matéria, que ele não quer reconhecer que aquilo ali foi só uma passagem, foi só um momento. E ele fica preso à matéria e sofre por ver o corpo se decompor. Exatamente. Essa questão que nós estamos tratando com vocês é 309 a 311. A veneração dos objetos que lhe pertenceram, pelos que ainda lhe são caros no plano terrestre, não há grande importância, pois na realidade o que os atrai é o pensamento que se emite em relação a eles, os alegrando e os tornando gratos pela lembrança. Então, objetos, nenhum sentido tem no mundo espiritual, mas a lembrança desses objetos, isso sim, pode trazer satisfação para o espírito, algumas recordações
felizes, outros recordações tristes, principalmente quando aquele objeto foi um objeto de aprisionamento dele, quando serviu para que ele se desgraçasse, para que ele não conseguisse evoluir. Tamanho era o seu aprisionamento. Tem um colar de pérola guardado no meu cofre, ou de diamante guardado no meu cofre, e ele sofre porque ele deixou aquele colar. Ele ainda não percebe que esse colar só trouxe aprisionamento para ele, não lhe trouxe a liberdade. A doutrina espírita não te proíbe de ser um homem rico. Ela te pergunta o que você faz com sua riqueza. Então, as lembranças dos sofrimentos experimentados na existência corporal lhe fazem compreender melhor o valor da felicidade que podem eles gozar. Em sentido oposto, a lembrança da felicidade deixada na Terra só apraz aos espíritos inferiores, posto que tais situações são efêmeras e, com certeza, os aprisionará ao campo da materialidade, que estão muito bem compreendidos pelos espíritos em melhor condição evolutiva. Então, a questão 312 e 313 é tratado disso. Então, quanto mais você se torna evoluído, mais distante você está da materialidade. E você entende que aqueles sofrimentos que você passou na última encarnação, eles tinham vistas o quê? Seu aprimoramento, a sua evolução. Então, não se entristecem os espíritos empreendedores, cientistas, artistas, desbravadores, pela não conclusão de sua obra, pois sabem que outros virão para concluí-la, e tudo fazem para intuir almas a dar continuidade à tarefa inacabada. Desprovida de ego e vaidade, pois sua apreciação naquele trabalho é vista de uma outra forma, podendo assim melhor orientar os que nela irão concluir. Então, muitas das obras que ficaram ainda para ser concluídas, elas serão terminadas. Existe uma fala de Newton que diz que ele só conseguiu avançar porque ele estava sob o ombro de outros. Ou seja, mostrando que ele tinha consciência de que ele só conseguiu fazer determinado projeto porque outros já tinham adquirido o conhecimento necessário até ali. Então, mostrando que na erraticidade os espíritos que são imbuídos dessas tarefas, eles não ficam tristes porque eles não conseguiram concluir, porque a ciência caminhou durante muito tempo para chegar ao que a gente conhece hoje. Muitas pessoas foram colaborando, e não era assim, cada um fazia segmento separado, não. Um caminhava até aqui, o outro caminhava mais adiante, baseado naquele conhecimento anterior, e é assim que ela vai evoluindo, sempre com base no que ela já descobriu. Então, ainda mostrando que na erraticidade os espíritos ficam felizes com isso, não pela conclusão da obra, mas sim porque está dando seguimento, porque deram a sua contribuição e que outros vão conseguir caminhar. Nada surge do nada. Tudo é uma construção, uma sequência de construções até chegar à perfeição. Então, todos contribuem para a formação daquilo que foi pensado lá atrás e vão acrescentando tijolinhos nessa construção, vão melhorando essa construção até se tornar um verdadeiro palácio. Então é um ledo engano quando a gente pensa que o espírito ficaria chateado porque não concluiu a obra, quando é um espírito imbuído nessa missão. Aí eu pergunto a você, será que Kardec ficou chateado por não ter concluído tudo que ele gostaria de ter dito? Com certeza não. A contribuição que ele conseguiu legar para todos nós já foi algo fantástico. Agora, eu diria a você, ele está feliz? Eu acredito que sim. Por quê? Porque ele legou a todos nós informações preciosíssimas e que estamos discutindo aqui. Dia a dia discutimos essas questões. Outros virão a crescer? Sim. Outros seguirão os passos que foram traçados por Kardec, né, pelo mundo espiritual? Sim. Aqueles que verdadeiramente vão seguir os ensinos da doutrina. Não aqueles que desvirtuam os ensinos da doutrina criando outros segmentos. Esses não, esses acabam se perdendo, esses não têm uma fonte de verdade para sustentar os seus pensamentos. Muitas das vezes esses acréscimos têm mais a ver com as suas vaidades pessoais em se autopromover do que efetivamente trazer luz para a humanidade. Kardec se preocupou em trazer luz à humanidade. Kardec se preocupou, através do mundo espiritual, a trazer essas verdades para que você se libertasse. Isso que ele fez traz a ele uma satisfação, uma felicidade. E isso, todo espírito superior compreende essa missão, ele entende essa missão. E aí, continuando, ele fala o seguinte, lá na questão 314, 316, que nós estamos tratando desse assunto, assim, ao intuir homens na conclusão da obra traçada, preocupam-se somente com aquilo que promova sua elevação e progresso. Ou seja, ele está preocupado com o todo e não com a individualidade. Ele não está preocupado com os holofotes, ele não está preocupado em assinar a obra,
Ele não está preocupado em fazer uma vernissagem para que ele possa ser promovido socialmente. Não. A preocupação dele é o progresso da humanidade. Ponto. Isso é que o torna superior. Então, para os espíritos, o local em que encarnaram, as ideias que nutriam, as bandeiras que defendiam, já não mais fazem sentido, pois a sua pátria é o universo e suas ideias vão se depurando e se modificando na medida em que vão se desmaterializando, pois veem as coisas com maior clareza, procurando os meios de se tornarem melhor. Então, bandeiras, paixões que temos ainda encarnado, no mundo espiritual nós temos uma outra visão, um outro pensamento, e aquilo que eu defendia apaixonadamente, de repente chega na realidade e perde sentido. Aquilo não tem a menor lógica, aquela bandeira, aquele estandarte que eu levei à frente, não tinha lógica nenhuma. Ainda que nos primeiros instantes exista algum espanto devido à perturbação que a morte ocasiona, o reingresso à erradicidade é sempre motivo de alegria, tão logo tal torpeza cesse. Já falamos sobre essa perturbação espiritual que ocorre no instante da morte e que ela vai perdurar dependendo do grau de espiritualização desse espírito que acabou de desencarnar. Mas que ela vai passar, vai passar. Com certeza. Nada é permanente, né? Tudo passa, né? Inclusive esse instante. Tudo passa. Nós precisamos ter essa percepção que nós somos, enquanto encarnados, efêmeros. Nós estamos numa passagem, nós estamos numa experiência, nós estamos ganhando conhecimento. Isso vai passar. É isso que essa doutrina vem nos ofertar, vem nos apresentar, vem nos trazer esperança. Nada é permanente. Tudo vai passar, inclusive esse momento. Nós só precisamos ter essa compreensão. Alguns até colocam, espírito é tão insensível. Não, ele não é insensível. Você tem a compreensão que isso tudo passa. E você entende as razões por que você experimenta esta situação, ou porque você é colocado à prova naquela situação. Você tem essa consciência. E isso traz uma certa blindagem emocional a você, porque você compreende. É isso que essa doutrina se propõe. Ela oferta a você essa libertação. Ela te dá o controle nas suas mãos. Você não é controlado, você é o controlador de suas emoções e de sua vida. É isso que ela te oferece. E se você souber, através dos estudos, trafegar por essa doutrina, assimilando esta ideia, entendendo o que o mundo espiritual te oferece, você encontrará a felicidade, você encontrará a paz. Porque o controle está em suas mãos. Eu espero que vocês tenham gostado, nos veremos no próximo encontro. Estamos aguardando as suas perguntas ansiosamente. As perguntas de vocês são as nossas dúvidas também e com certeza nos remeterá aos livros, à pesquisa, à grande biblioteca do universo na procura das respostas para vocês, nos instruindo também. Esperamos que nos ver no próximo encontro. Fiquem todos em paz.